Essa é a primeira aula da playlist de função exponencial. E um pré-requisito fundamental para você entender, para você conseguir fazer as questões de função exponencial, é você conhecer as regras de potenciação. Então, nessa aula de hoje, eu vou fazer um rápido resumo das principais regras de potenciação que você precisa conhecer, precisa estar no sangue para entender e conseguir resolver as funções e equações exponenciais. Vamos lá. A primeira regra de potenciação é essa daqui, que diz que qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Aqui nós temos que A elevado a 1 é igual a A. Um exemplo aqui, 7 elevado a 1. Quanto que é? Essa é fácil, é igual ao próprio 7. Ah, e outra coisa importante também na potenciação. Se eu tenho isso daqui, olha, A elevado a B igual a C. Esse A aqui se chama base, o B se chama expoente e o C se chama potência. Então, essa nomenclatura você tem que estar no sangue também. Quando eu falar base, expoente, potência, você já tem que saber do que se trata. Segunda regra aqui da potenciação. A elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Aqui nós temos o exemplo. Olha, 5 elevado a zero. Quanto que é? É 1. Até agora tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Próximo exemplo. Se eu multiplicar duas potências de mesma base, o resultado é, eu repito a base e somo os expoentes. Então, na multiplicação, eu tenho a soma dos expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Isso é igual a 2 elevado a 3 mais 2, que é igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, quanto que é? A gente multiplica o 2 por ele mesmo 5 vezes. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, nós temos que 2 elevado a 5 é igual a 32. Próximo exemplo aqui. Divisão de potências de mesma base. O resultado é, eu repito a base, subtraio o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Ou seja, o expoente aqui que está em cima da fração pelo expoente que está embaixo. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a, repito a base, e subtraio aqui os expoentes, o de cima menos o de baixo, M menos N. Cuidado para não confundir com o de baixo e de cima. É sempre quem está na frente aqui dessa subtração que está em cima. E o que vem depois aqui do sinalzinho de menos, o que está embaixo. Por exemplo, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3. Aqui eu tenho 3 elevado a 5, que está em cima, menos o que está embaixo, menos 3. Isso é igual a 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, 9. Vamos lá, próximo exemplo. A elevado a M, tudo isso elevado a N. Com parênteses aqui, A elevado a M, tudo isso aqui, parênteses aqui, elevado a N. Nesse caso, eu repito a base, que é o A, e multiplico os expoentes, M vezes N. Por exemplo, 2 elevado a 2, tudo isso elevado a 3. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6, que é igual a, eu multiplico 2 por ele mesmo, 6 vezes. Olha só, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. Próximo exemplo aqui. Se eu tenho uma divisão, A dividido por B, e essa divisão toda, entre parênteses, elevado a um expoente, eu posso aplicar esse expoente tanto no numerador quanto no denominador da fração. De modo que A dividido por B, tudo isso elevado a M, é igual a elevado a M dividido por B elevado a M. Por exemplo, 3 dividido por 5 elevado a 3. Isso é o mesmo que 3 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. Isso é igual a 3 elevado a 3, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27. 25 é 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, o resultado dessa conta é 27 elevado a 125. Se eu tenho um expoente negativo,
eu inverto aqui a posição da base e deixo com o expoente positivo. Inverter significa que o numerador, que no caso o numerador é 1, quando a gente omite é porque é 1. Esse 1 passa para cima, esse a elevado a m vai passar para baixo, porém esse m troca o sinal. Então eu inverto a base e troco o sinal do expoente. O expoente fica negativo. Nesse caso aqui, ó, a elevado a menos m é igual a 1 que divide a elevado a m positivo. Vamos usar um exemplo. Olha, 7 elevado a menos 2. Isso é igual a 1 sobre 7 elevado a 2. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, quanto que é? Responde rápido. 49. Isso aí. Tabuada tem que estar na ponta da língua. 1 elevado a 49. Próximo exemplo. Se o expoente for uma fração, aqui, por exemplo, a elevado a m dividido por n. O que acontece? Como a gente pode resolver isso? A gente repete a base, coloca uma raiz e o numerador da fração, ou seja, que está aqui na parte de cima da fração, vai ser o expoente aqui da base, do que ficou dentro da raiz. E o denominador, que está embaixo da fração, vai ser o índice da raiz. Então, o numerador vai ficar colado aqui na base, dentro aqui da raiz, e o denominador, o índice da raiz. De modo que a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima raiz n de a elevado a m. Vamos aqui a um exemplo para ficar claro. 2 elevado a 3 meios. Eu coloco aqui a raiz, aqui dentro da raiz a base, que é 2, e o numerador da fração que está aqui em cima vem aqui para dentro da raiz, vai ser o expoente, e o denominador vem para cá, vai ser o índice dessa raiz. Então, aqui nós temos que 2 elevado a 3 dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 3. Raiz quadrada de 2 elevado a 3, quanto que é? 2 elevado a 3 é 8, então a raiz de 8. 8 não tem uma raiz exata. A gente pode simplificar um pouco mais, mas não vem ao caso. Quando a gente omite aqui o índice da raiz, quer dizer que é raiz quadrada. Aqui eu coloquei 2, poderia colocar ou não colocar, quer dizer que é raiz quadrada. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Se você preferir, pode me mandar um direct no Instagram. Se você tiver um trabalho para fazer, uma prova para estudar, precisar da minha ajuda, manda um direct no Instagram e tamo junto. Valeu, gente! Ah, e o mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal e aciona o sino das notificações. Agora sim, tchau. Valeu, gente!